Continuando o nosso mini curso de apometria, hoje falando sobre os corpos sutis. Bom, nós somos feitos de campos energéticos, campos sutis de energia, que vão criar e vão sustentar a nossa vida. São campos de radiação eletromagnética, que vão variar em comprimento de onda, frequência, energia. A diferença entre estes campos está na velocidade das informações e nas vibrações envolvidas. Então, os corpos são campos vibracionais, podemos dizer assim. Eles são veículos de consciência. A saúde desses corpos sutis vai determinar a natureza e a saúde do nosso corpo físico. Por isso, a importância de estudar os chakras e os corpos ou campos vibracionais que estão intimamente interligados e interconectados para o tratamento na apometria, porque a gente vai estar tratando também esses campos energéticos ou corpos e chakras. Vamos começar pelo primeiro corpo, duplo etérico, corpo energético ou outras denominações que possam haver. O corpo etérico, ele é o corpo da vitalidade. Ele distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico. Direciona para os chakras, para os canais de energia. Ele é a película de ligação entre o corpo físico e o corpo astral. É a camada que liga o corpo físico e o corpo astral. É o que anima a vida. O corpo etérico forma uma tela etérica ou tela búdica ou malha etérica. O que é essa tela etérica? Ela é uma defesa fisiopsíquica natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. Ela vai atuar bloqueando e impedindo as recordações de coisas ocorridas durante o sono, desdobramentos, projeção, de encarnações passadas, né, de memórias de vidas passadas. Então, ela atua na defesa de contra-ataques de entidades do plano astral, como acontece nos casos de obsessão. Ela é como se um campo protetor, como se fosse o seu campo de força natural, a tela etérica. Essa tela envolve também os nossos chakras, cria uma malha protetora. A tela etérica, então, separa o mundo físico do mundo astral. Com uma tela etérica forte, engrossada, vamos dizer assim, a pessoa fica com os chakras bem protegidos e também tampados. Ela não vai ter muita sensibilidade, ela não vai sentir os ambientes, ela pode ir em qualquer lugar e não vai sentir nada, não vai ter clarividência, não vai ver imagens astrais, não vai ter intuição. É uma pessoa totalmente aterrada, física, sem interação com o mundo astral. A partir do momento que a tela etérica se rasga, ou se rompe, ou se afina, a pessoa começa a interagir com o mundo astral. Quando a gente diz que uma pessoa tem mediunidade ostensiva, então está dizendo que essa tela etérica ou está rompida ou está muito afinada, pois o médium ostensivo ele vai ter essa capacidade de sentir os ambientes, as pessoas, absorver energias ambientais. Então, devido essa tela ser mais fraca, entre aspas, o médium precisa ter mais cuidado, porque ele vai estar sendo acometido a todo tempo por situações do mundo astral, do mundo emocional. Então, o cuidado dele tem que ser redobrado. O desenvolvimento psíquico da criatura está diretamente relacionado à dilatação natural e não forçada dos furos da malha etérica. É uma consequência necessária e obrigatória. Mas tal dilatação não se deve acontecer de forma descontrolada, e sim de uma maneira natural ou conscientemente controlada. Então, essa dilatação natural ela vai se dar normalmente de forma natural, tá? De acordo com a expansão de consciência do indivíduo, do seu interesse, da sua disciplina. Agora, quando essa dilatação dos furos ou essa diminuição da espessura da tela etérica é feita
de forma não natural, isso pode trazer prejuízos, porque não está diretamente relacionado à expansão de consciência do médium. Ele vai ter que ter mais autocuidado. O que pode fazer essa dilatação dos furos não natural? Substâncias psicoativas, psicodélicos, alucinógenos, crises emocionais muito fortes, ou seja, choques emocionais. Tudo isso causa esse afinamento ou perfurações na tela etérica. O fluxo de energia pode ser controlado na tela etérica através da disciplina psíquica, da disciplina pessoal, do estudo e da meditação. Quando falamos de substâncias psicoativas que afetam a tela etérica, é bom ressaltar que o álcool e o fumo contêm certas substâncias químicas que se desprendem, elas volatilizam, passando do plano físico denso ao nível do duplo etérico à tela etérica, para o qual a tela etérica não está preparada, então isso causa os rasgos também. Essas substâncias volatizadas passam pelos chakras, queimam a tela, abrindo esses furos. Esses furos vão ser também aberturas para larvas astrais. Quando não ocorre a queima, pode ocorrer também o enrijecimento desta malha. Além de densa, vai ficar mais enrijecida e o resultado vai ser o embrutecimento e o nervosismo exagerado. As pessoas se tornam insensíveis. Esses dados nós pegamos do livro No Mundo Maior de Francisco Cândido Xavier. Então, o corpo etérico, ele relaciona-se com a mente e com o corpo físico de uma maneira semelhante ao que ocorre a uma chave disjuntora num painel elétrico. Quando surge um aumento de tensão pela aproximação de determinada energia mental, um espírito obsessor, por exemplo, esse corpo etérico se afasta imediatamente como um disjuntor se desliga sobre elevada tensão elétrica. Um exemplo é os ataques epiléticos, que ocorre quando a pessoa ela é vítima de um grau avançado de obsessão. Outro livro que usamos é Além da Matéria. Então, para concluir, percebemos que quanto mais denso a pessoa, quanto mais aterrada, né, mais presa à matéria, quando a gente diz mais densa, com menor expansão de consciência, mais enrijecida e grossa vai estar essa tela etérica, esse duplo etérico, essa malha etérica. E quanto mais sutil a pessoa, mais expandida conscientemente, mais fina vai estar e mais flexível, mais aberta essa tela etérica, trazendo assim uma maior expansão de consciência, uma maior expansão multidimensional. Lembrando que essa tela pode ser reconstituída, refeita através da renovação das energias e através também do trabalho apométrico. Vamos então parando por aqui, continuando sobre os corpos sutis no próximo vídeo.